deve ser feita também, não tá dá fora para ficar do lugar, desse não é jeito, porque possível, cada né? vez vai piorando, Vai né? piorando. Vai piorando, cada coisa pior que a outra acontecendo, lamentavelmente. Agora, 12h41 por aqui no Jornal da Xodó. Vamos conversar agora com a doutora Márcia Helena. Ela é servidora pública formada em Direito, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, especialista em psicanálise e militante em defesa das mulheres que sofrem violência doméstica em relacionamento abusivo. Doutora Márcia, boa tarde, prazer falar com a senhora. Mari Rodrigues, muito prazer, e o meu colega de bancada, Eduardo Carvalho. Oi, Mari, boa tarde. Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Muito prazer em conhecê-los assim virtualmente, por telefone. É um prazer, uma satisfação falar com vocês e muito obrigada em dar a oportunidade de dar a voz, né, a todo o Estado sobre esse assunto que tanto abrange a sociedade e cada vez mais vai piorando. E é importante cada vez falar mais e mais sobre esse assunto. A violência doméstica vem aumentando, infelizmente, e falar também sobre o relacionamento abusivo. Doutora, como reconhecer quais são as formas de violência doméstica que têm proteção da Lei Maria da Penha? Então, como reconhecer o relacionamento abusivo, primeiramente, que é o que mais tem dúvida, as pessoas estão no relacionamento abusivo, muitas vezes não sabem, porque é muito sutil. Então, o que determina, né, o relacionamento abusivo é o poder, é o domínio. Geralmente, sempre o abusador, ele quer ter domínio sobre a vítima. É aquele relacionamento onde um manda mais do que o outro e a vítima pode ser também, o homem pode ser também uma vítima de relacionamento abusivo, porque tem muitas mulheres que são abusivas, infelizmente. Então, assim, para você descobrir e discernir o que é relacionamento saudável e o que é relacionamento abusivo, é o poder e o domínio. É aquela relação onde um está mandando mais do que o outro não tem voz, o outro não tem vez, ele nunca é respeitado na opinião dele, ele não tem palavra. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora, viu? Sim, Eduardo, é um prazer também. A Lei Maria da Penha, ela só protege a mulher no que tange a questão do marido, violência cometida pelo marido, ou ela é mais ampla? Não, ela é mais ampla, tá? A Lei Maria da Penha, ela não atinge só o marido, tanto que tem nora contra a sogra. Então, a mulher também, ela abrange o campo de relacionamentos homoafetivos. Então, assim, ela é mais abrangente, não é só marido, né? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero da mulher. Doutora, agora por que a Lei Maria da Penha também não protege a mulher quando é vítima de violência por outro homem que não seja ali do âmbito familiar? Por exemplo, se a mulher é agredida por uma pessoa estranha, um homem estranho, a Maria da Penha não a protege nesse sentido. Infelizmente tem que ter o elo de convívio sobre o âmbito familiar, entendeu? A lei, ela está amparada nisso. Se, por exemplo, eu estou na rua e eu for agredida por um homem, eu vou ter, no caso de lesão corporal, vai ser no âmbito do Código Penal, não com a incidência da Lei Maria da Penha. E no caso da agressão entre duas mulheres na mesma família, um exemplo, mãe e filha? Sim, o tribunal já decidiu dessa forma que mãe e filha tenham o amparo da Lei Maria da Penha. Já está decidido pelo STJ. E no caso do âmbito da união homoafetiva, é da mesma forma? Sim, no caso, inclusive, recentemente, teve uma decisão numa cidade de Anápolis, Goiás, em que o juiz, ele deu, né, o amparo da Lei Maria da Penha no Juizado Especial Criminal a uma companheira que era transexual, né, que ela sofreu violência, a lesão corporal, no caso, né, do abusador. Então, assim, ela ampara também a mulher transexual e travesti. Agora, doutora, falando sobre a questão desse vício, né, que a gente sabe que o relacionamento abusivo, nem sempre os casos quando acontecem mais graves é a primeira vez. Normalmente já aconteceram algumas outras agressões. Como identificar e quais são essas fases dos ciclos viciosos? Então, é o que eu costumo falar. Mari, eu tenho um grupo de apoio dentro do Facebook,
o qual eu dou assistência jurídica gratuita e assistência psicológica dentro da área da psicanálise, aplicando a teoria freudiana. Muitas não conseguem identificar esse ciclo, né? A primeira fase do ciclo vicioso de uma violência doméstica, é aumento da tensão. O abusador, ele sempre se mostra aquele comportamento de descontrole tenso, irritabilidade, ter uma raiva excessiva à toa, quebra objetos, quebra porta, que também isso é uma violência patrimonial, né? Se a vítima der parte, denunciar, ela tem direito até a dano moral e material em cima dessa lesão, né, que ela vem sofrendo. Essa é a primeira fase. E ele geralmente trata com muita humilhação, com ameaça, trazendo para a vítima angústia, ansiedade, medo, né? Agora, a segunda fase já é um aumento da primeira, né? Ou seja, a primeira fase já vem com tensão de comportamento. A segunda fase já é um aumento da primeira, ou seja, já é um ato mais violento. É a explosão mesmo da raiva do agressor, ele não se controla e vai para a lesão corporal mesmo, fazendo a materialização todo do ato violento da primeira fase, né? E aí o que causa para a vítima é depressão, é medo, é confusão mental, porque ela pensa que aquele homem ama, mas como é que pode me amar e ao mesmo tempo me agredir dessa forma? E por último, né, que é a terceira fase, depois dessas duas fases todas aí, ele vem com arrependimento, que a gente chama que é a lua de mel, né? Ele vem com aquelas várias promessas de mudança, eu vou fazer tratamento psicológico, eu vou mudar, a partir de agora vai ser tudo diferente, como a música do Roberto Carlos diz, né? A partir de agora tudo vai ser diferente. E aí a vítima, ela fica meio que perdida, né? Com aquela confusão mental, sem aquela parte assim, do desejo, aí é onde entra a psicanálise, né? Do desejo né? Preso, né? Do inconsciente de formar família feliz. Então ela se sente uma pessoa destruidora do lar. Então ela fica naquela confusão e acaba retornando o ciclo vicioso. Por um período, essa lua de mel fica estagnada, fica de boa, fica um comportamento legal, os dois, mas ele volta, o abusador, ele sempre volta às fases, retorna tudo novamente lá para a primeira fase, para a segunda, e assim vai. E continua esse ciclo, né? Até porque, doutora Márcia, como a senhora bem colocou mesmo, são agressões que vêm de pessoas que normalmente você acredita que ama, que te ama e que você ama essa pessoa também. Então, quando começa esse ciclo aí, essa violência doméstica mexe muito com o psicológico da pessoa. A pessoa fica perdida, tipo, sem entender chamada bem. De lágrimas de crocodilo. E acaba que fica muitas vítimas... Eduardo falou perfeitamente. Muitas vítimas acabam que se culpam também, né? Acha que a culpa é dela. Tem mulher que ainda termina acreditando, né, doutora? O sentimento de culpa é o que mais, assim, aprisiona. Na verdade, assim, entrando agora já num assunto sobre a psicanálise, o que mais seguram a vítima no âmbito de violência doméstica é o medo. Mas não é o medo de morrer na mão do agressor, mas sim o maior medo, o medo da solidão, o medo do vazio, o medo de ficar sozinha, o medo de ser incapaz de formar uma família, entendeu? Agora, doutora, em relação se uma mulher ela entrar com uma ação contra o marido, né? Ela pode desistir em curso ou não? Sim, em tese, tá, Eduardo? Essa desistência, ela tem um rito meio que especial, até mesmo para amparar a vítima, para ver se a vítima não está sofrendo nenhuma ameaça por conta do abusador. Existem alguns crimes que ela pode, sim, desistir antes do Ministério Público ofertar a denúncia, mas em uma audiência especial perante o juiz e o promotor de justiça, tá? Não é ir na delegacia e desistir. Tem que ter uma audiência especial antes do Ministério Público denunciar o autor.
Agora, apesar de que o Supremo Tribunal de Justiça, ele já decidiu que os crimes amparados pela lei da Maria da Penha são ação pública incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima. Doutora, tá? no caso de acontecer a violência e um vizinho, alguém que está passando pela rua fazer a denúncia, essa denúncia é acatada ou precisa partir da vítima? Sim, é acatada. É acatada. Inclusive, assim, se ele pode denunciar de forma anônima, inclusive, ele pode até colocar o nome dele, pode ser feita de várias formas. E, por exemplo, se a vizinha de uma pessoa e está ouvindo gritos e gritos, você é vizinha, aconteceu algo ali, e no dia seguinte você não denunciar como vizinho, você pode até responder por omissão de socorro. Omissão, né? Doutora, deixa eu tirar. Nós fomos criados ouvindo a seguinte frase, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa muito nossa errado, omissão, né, que a gente foi educado de forma equivocada, né? Quer dizer, não está na contramão, né? Quer dizer, há muitos casos poderiam ter, né? Não chegariam, né? Onde chegaram, se tivesse uma interrupção antes, né? Mesmo que seja por um vizinho, por um amigo. Não é uma omissão nossa enquanto sociedade também, né? Eduardo, esse é uma causa, esse é um problema muito cultural, muito cultural. Infelizmente, até hoje, nós temos uma sociedade muito machista, até mesmo dentro de algumas decisões dentro dos tribunais. Há alguns posicionamentos ainda muito machistas. Há algumas também dificuldades, até própria mesmo de preparo, dentro de algumas delegacias, que a própria mulher, ao fazer o registro de ocorrência, ela se sente desamparada porque existe ainda aquele ranço machista, né, do homem. Ela sabe por que apanhou, se ela apanhou é porque fez alguma coisa. Então, assim, isso é um ranço ainda, né, de uma cultura pré-histórica que não cabe, não cabe mais isso na nossa sociedade contemporânea, não cabe mais, nós já estamos no século XXI, isso não cabe mais para a gente. Traz muita preocupação. Uma outra pergunta, doutora. Em relação à violência doméstica, né, a própria terminologia, insinua que é da porta para dentro, né? Da porta para fora seria mais uma questão, né, da polícia militar. Agora, como é que a gente consegue fazer esse peneiramento, né? Porque está crescendo muito a violência da porta para dentro, ou seja, dos critérios de escolha e de convivência. E aí a gente ouve muitas pessoas dizendo o seguinte: mas eu não tenho uma bola de cristal. Mas quem está sendo vitimado é exatamente quem não está procurando também ter essa bola de cristal. O que é que precisa ser feito, doutor? Não vem escrito na testa, Eduardo, eu não presto. Né? Geralmente essa alegação que é feita, quando a gente conhece uma pessoa, não vem escrito na testa. Na testa, né? Assim eu não presto. Como é que a senhora vê essa questão, doutora? Então, é onde eu inclusive na minha página do Facebook, do Instagram, eu fiz uma postagem, os 5 passos para você iniciar um relacionamento, né? Eu costumo ensinar da seguinte forma: você, ao entrar num relacionamento novo, você não deve entrar com a emoção, e primeiro com a razão. Como se você fosse comprar uma casa. Você compra uma casa e você não vai injetar o dinheiro de imediato. Primeiro você vai olhar a localidade, se tem escola, se tem mercado, né? Você vai olhar o terreno, se o terreno é bom. Depois você olha a casa por dentro, para ver se tem filtração, se a casa é boa, se aquele perfil daquela casa entra, né, no seu parâmetro. E aí sim você injeta dinheiro. Assim eu faço ensino, né, as minhas pacientes a iniciar um relacionamento novo. Não entra com a emoção, vai com a razão. Primeiro coloca aquele candidato, né, ou a candidata, né, em observância, olhar os parâmetros, olhar os comportamentos, ver a forma que ela se comporta ou ele se comporta em determinados assuntos, por exemplo, assuntos homofóbicos, assuntos sobre machismo. Geralmente as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade narcisista, eles são muito homofóbicos, eles são muito machistas, eles são egocêntricos demais, têm um grau de superioridade muito alto.
são egoístas, têm falta de empatia, amor pelo próximo, tratam os outros com desdém. Aqueles tipos de empregos, assim, que abaixo dele ele acha que não é nada, não é ninguém. Então, assim, você já consegue identificar esses sinais nos primeiros meses de um relacionamento, no primeiro e no segundo mês. E aí você identifica que é uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista e praticamente ele vai ser o abusador da sua vida. Porque ele tem uma arte de sedução que ele brinca que é a manipulação. Então, dentro da manipulação, ele acaba cometendo vários abusos psicológicos e muitas vezes vindo até o abuso físico, sexual, né, patrimonial e tal. Doutora Márcia, muito boas suas dicas, gostei inclusive das suas dicas de 1 a 5 dicas, né, muito importante, realmente achei muito boa a comparação da compra da casa, realmente quando você vai comprar um imóvel, você vai verificar se a rua é boa, se tem escola por perto, deve ser assim mesmo o relacionamento. Né, doutor, mas é uma mala sem alça e sem rodeirinha. Né? Se tem um bom relacionamento com a família. A sociedade está cheia disso. Cheia disso. Eu venho acompanhando e o mais terrível e triste disso tudo, Maria Eduardo, que há transtorno de personalidade que não tem cura, mas tem controle. Entendimento psiquiátrico, neurológico e psicológico, há controle. É a pessoa aceitar que tem e querer se tratar. Vezes, ele não aceita que tem o problema. O primeiro passo é esse, então, aceitar que tem e querer se tratar, né, doutora? E querer se tratar, exatamente. Minha querida, a gente agradece. A gente agradece demais a sua participação. Queremos pedir que deixe, por favor, sua página, seu @ no Instagram, para que a gente possa seguir, pessoal de casa seguir suas dicas também. Foi um prazer muito grande falar com a senhora, viu? Muito obrigada. A minha página do Instagram é @psico.marciasilva. Certo. E eu tenho minha página do Facebook de apoio às mulheres que sofrem violência doméstica, que é Despertar de uma Gigante. Lá eu dou assessoria jurídica e psicológica. Inclusive, as terapias que eu faço, o valor que eu cobro, que é muito simbólico dentro da terapia, é para ajudar a essas mulheres que estão saindo desse âmbito, né, que muitas vezes sai sem amparo familiar. De tantas saídas e volta, a família abandona, não dá mais amparo. Né, e quando realmente, de fato, cai a venda dos olhos da vítima, que a gente chama de desnude, ela fica desamparada. Então, assim, eu dou apoio, eu dou cesta básica, muitas vezes é dinheiro de passagem para poder sair de um estado para o outro. Então, assim, é um trabalho muito social, muito bonito. Parabéns pelo excelente trabalho, viu? Um abraço, muito obrigada mais uma vez pela sua participação por aqui no Jornal da Xodó. Muito obrigada a vocês, tá? Um abraço. Agora 12h59.